especial, né? Uma trabalhadora que se dedica exclusivamente, né, à nossa doutrina, se dedica exclusivamente à caminhada espírita. E a gente respeita muito a experiência que ela tem, né, as suas histórias, e ela veio hoje contribuir com isso. Boa noite, Rose. Boa noite, Fabiane. Boa noite a todos que acompanham o programa. Boa Sim. noite, Cláudio, também. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os ouvintes. Nós estamos aqui hoje dando continuidade, né, no trabalho do nosso periódico, O Mensageiro. O periódico de setembro, que foi a publicação, a última publicação que nós fizemos, fala sobre a espiritualidade dos animais, mas a gente abriu espaço para também tratar do que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação com os nossos irmãos animais. E dentro desse espaço a gente acabou nos embrenhando, né, no assunto veganismo e vegetarianismo. E aí a pessoa mais indicada para falar a respeito disso aqui em Jataí, nós temos, né, graças a Deus, a nossa Rose, que até no podcast passado, conversando com a Sirlene, eu falei que é o nosso passarinho. Não é, Rose? Porque a forma de vida que hoje você vive, realmente ela expressa o que é esperado da nossa relação, tanto com da nossa relação no ecossistema total, né? Tanto com os nossos irmãos animais, quanto com os nossos irmãos vegetais, né? E aí, hoje eu estou muito empolgada e feliz pela presença dela. Eu não vou ficar de falação aqui, porque ela tem pouco tempo com a gente aqui, mas antes de a gente começar a expor, né, toda essa história e que motivou de a gente colocar no nosso periódico informações sobre veganismo e vegetarianismo, eu vou fazer uma oração. Essa oração é a oração pela Mãe Natureza. Ó Deus, nós te damos graças por este universo, nosso lar, pela sua vastidão e riqueza, pela exuberância da vida que o enche e da qual somos parte. Nós te louvamos pelos oceanos, pelas correntes frescas, pelas montanhas que não se acabam, pelos pássaros, pelas árvores, pelo capim sob os nossos pés. Nós te louvamos pelos nossos sentidos, por poder ver o esplendor da manhã, ouvir as canções, sentir perfume das flores da primavera. Alarga em nós o senso de comunhão com todas as coisas vivas, nossas irmãs, a quem deste esta terra por lar, juntamente conosco. Que aprendamos que as coisas vivas não vivem só para nós, que elas vivem para si mesmas e para ti, que elas amam a doçura da vida tanto quanto nós e te servem no seu lugar, muitas vezes melhor do que nós no nosso. Quando chegar o nosso fim e não mais podermos fazer o uso deste mundo e tivermos de dar nosso lugar a outros, que não deixemos coisa alguma destruída pela nossa ambição e ignorância, mas que passemos adiante nossa herança comum mais bela e mais doce, sem que tenha sido tirado nada da sua fertilidade e alegria, e assim nossos corpos possam retornar em paz para o ventre da grande mãe, que os nutriu, e os nossos espíritos possam gozar da vida perfeita em ti. Do livro Orações por um Mundo Melhor, Paulos, 1997. Que assim seja. Olha só, né, a profundidade dessa oração, né? Simples, com palavras simples, mas que traz essa grandeza de o que é viver em comunhão com os outros seres que estão aqui habitando o mesmo lugar que nós, né? E o apelo final, que eu achei, né, espetacular, que os nossos corpos possam voltar, né, para o seio da nossa Mãe Terra, e o nosso espírito possa ir para a vida superior, né, para a vida verdadeira, sem que nós tenhamos deixado para trás um histórico de destruição, né? O que não é fácil, porque nós ainda somos seres que não compreendemos como viver em equilíbrio com tudo isso que Deus nos deixou,
tudo isso que é patrimônio nosso, mas também de todos os seres que vivem aqui, né, Rose? Exato. Vamos falar um pouquinho a seu respeito, Rose? Eu sei que no meio espírita aqui em Jataí, Goiânia, que você fez parte da FEGO, você é uma pessoa muito conhecida, mas mesmo assim vamos nos apresentar? Sem dúvida. Bom, nós estamos nessa caminhada do Espiritismo já nessa encarnação, na 3ª geração. Uhum. Então, já vem de avós, né, esse trabalho, já vem dos meus pais e agora nós estamos dando continuidade. Uhum. Quanto ao movimento espírita, aqui, né, ele teve um desenrolar intenso nos últimos anos, indo para a mídia, e é onde nós tentamos contribuir, né, fazendo essa divulgação para que o espiritismo saísse das casas espíritas. E isso aconteceu com a colaboração, porque houve a participação dos meios de comunicação que tiveram essa abertura, senão não seria possível. E quanto à chegada da Federação Espírita de Goiás, nós ainda continuamos lá, né? Nós estamos na atividade não mais da diretoria, mas nós estamos em 2 atividades lá, que é da área editorial, e também na área que é uma parte que aprova os projetos que a FEGO tem interesse de dar andamento em algumas atividades. Então, são algumas atividades à parte que nós continuamos. E é claro que é uma atividade que abrange determinados partes, escalas da federação, mas, ao mesmo tempo, são aspectos que estão interligados, tão importantes quanto o movimento local também. Sim. Então, e nós, conhecendo da sua experiência, né, das suas vivências, sabendo também da importância que você dá para essa vivência harmônica, tanto com relação aos nossos irmãos animais e os nossos irmãos vegetais, a gente vê que a sua vivência é na prática, né, com relação a isso. E isso nos traz, além de uma admiração muito grande, nos traz também a segurança de a gente estar falando com a pessoa certa, de a gente estar entendendo que o quanto é importante a gente amadurecer para essa caminhada de harmonia maior, né, com os nossos irmãos. E eu gostaria, antes de você começar a falar sobre a sua experiência com o veganismo, eu gostaria de você expressar para as pessoas aqui que estão nos assistindo essa sua experiência. Você já nasceu com essa propensão, ou você, de um tempo após você ter um entendimento, né, de como funciona nossa relação espiritual com tudo que está à nossa volta, que você começou a optar por essa forma de vida? É uma coisa assim, muito tênue, porque, afinal de contas, a similaridade com as questões do espiritismo é muito grande. E a gente só sabe disso quando você começa a fazer escolhas. Na leitura você não sabe. Sim. Você pode estudar, que isso não é internalizado. Então, a partir do momento em que nós começamos, além da leitura, a olhar para esse lado do animal com uma maior profundidade das nossas ações humanas para com eles, aí você começa então a falar, agora chega, em coisas que antes pareciam banais, como, por exemplo, objetos que você já deixa de utilizá-los, excessos de coisas que antes não preocupávamos e também nós olhamos para isso, lixos das diversas formas também abrindo num campo, né, diversificado. No que tange aos animais, obviamente, tem aqueles que consideram animais somente os de carne vermelha e comem o de carne branca. Sim. Como se eles não fossem, né? Seres vivos também. Exatamente. E que sentem dores, que sentem amor, que sentem respeito
pela sua espécie, Sim. né? E é claro que quando a gente optou foi por necessidade de uma compaixão um pouquinho maior, que Sim. a gente não tinha. Uhum. E o fato é que a gente ainda não tem. Uhum. A gente quer ser um Paulo de Tarso, mas a gente está com o pé encravado no Saulo. No Saulo. Uhum. Isso é um processo intransferível, individual. Sim. Mas por que isso? É porque você começa a perceber que a dor do outro é também sua. Exatamente. E não é fácil tentar passar isso aqui para você, porque quando vai chegando esse período da noite, para mim é uma dor insuportável, porque nesse momento é questão de horas para o dia amanhecer e novas mortes acontecer. No extermínio dos animais, que vão chegar aos açougues. Sim. Então, traduzir isso em palavras não é possível. Com certeza. E a sua opção, você já sentiu um tratamento das outras pessoas com relação a você com estranheza? As pessoas te tratam assim, você já sentiu as pessoas acharem que o que você faz é como se fosse algo, uma modinha, uma vontadezinha de ser melhor? Você já sentiu as pessoas te tratando ou te observando dessa maneira pelo fato de você optar ou pelo veganismo ou pelo vegetarianismo? Que no seu caso, a opção foi pelo veganismo, né? Eu sou do tipo da pessoa, Fabiane, que o que eu mais olho é pela morte do animal. O nome não é ainda o mais importante. E para outros né? Para outro é interessante essa identificação. Mas o que me interessa, o que eu posso fazer para tentar aliviar. No seu jornal, o que eu pude fazer? Eu fui salvando uma galinha atrás da outra. Sim. Eu não estava preocupado naquele momento se aquilo era vegetarianismo, se era veganismo. Sim. E assim eu continuo. Né? Para a identificação da sociedade, tem hora que é veganismo, tem hora que é vegetarianismo, tem hora que é os dois. Né? Existe essa necessidade para se colocar no escala como Kardec o faz. Kardec vai separando ponto a ponto para definir qual é a próxima. Sim. E é claro que é necessário isso. Mas o mais importante é que quanto mais nós deixarmos de utilizar qualquer item que venha da crueldade humana para com o animal, o planeta de regeneração agradece. Sim. Porque só vai entrar nele quem estiver fazendo isso. Exatamente. E aí, Rose, quando eu faço essa pergunta, é porque eu também partilho de uma vivência que ainda não amadureceu para isso, né? É uma vivência familiar, uma vivência social, em que a maioria das pessoas não amadureceram para isso. Eu estou nesse grupo das pessoas que não amadureceram para isso, eu ainda não fiz opções, né, na minha vida, e hoje as opções que eu faço ainda se limitam e às vezes evitar, né, o consumo de carne, às vezes quando eu posso e eu encontro comprar produtos em que tem no rótulo a especificação de que são produtos veganos, de que não é utilizado para prejudicar animais, nem testes em animais, né? E aí essa é a minha limitação ainda, eu ainda contribuo dessa forma pequena ainda. E quando nós, que estamos ainda nessa condição, vemos pessoas que fazem essas opções e que para mim, extremamente, eu gostaria de estar avançada para conseguir acompanhar, né? Muitas pessoas acham realmente que isso é modismo. Hoje em dia, por exemplo, né, existem pessoas que se apresentam nas mídias sociais como pessoas veganas e tudo mais, e depois elas se contradizem. E existe uma crítica, porque hoje crítica é em relação a tudo. Se você se você não se você pode, se você não pode, se você fala, se você não fala, tem crítica. E aí, ainda é um número pequeno de pessoas, nós poderíamos fazer mais, nós poderíamos fazer melhor, as pessoas poderiam buscar um entendimento maior, mas eu entendo como você disse também, não dá para todos os veganos e vegetarianos que existem fazer
transformação enquanto individualmente nós não entendermos que o problema principal é essa relação de posse e de superioridade que nós estabelecemos com os nossos irmãos animais, né? Nós entendemos como se eles fossem objetos, nós entendemos que nós temos essa superioridade de poder dominá-los, de poder utilizá-los, né? E a sociedade de consumo que se estabelece hoje é uma sociedade que fecha os olhos para isso, porque o mais importante é lucrar em cima de qualquer coisa. E lucrar em cima da morte dos animais é uma coisa que não pesa a consciência da maioria das pessoas. Exato. Nós temos que lembrar que quando a gente vem de uma sociedade de consumo desses itens animais, nós crescemos, nós nascemos com as nossas mães proporcionando isso à nossa alimentação. Não vejo isso como uma crueldade no seio familiar em que a mãe esteja fazendo porque ela está repetindo um histórico. Isso. Mas, como você disse, enquanto sociedade, de o ser humano ganhar em cima de uma vida, isso se torna muito mais cruel. O que dirá de um espírita criando o animal e matando ele, mandando para o abate? Sim. E é palestrante espírita ainda por cima. Uhum. É evangelizador ainda por cima. Parece uma contradita. Muito. E é uma realidade. Isso, exatamente. Para a sociedade, isso é extremamente normal. Sim. Inclusive na universidade. Às vezes chega um animal ali, né? E que, de repente, o animal está simplesmente servindo para que aquele que vai se formar naquela área, ao invés de se preocupar com a vida, vai analisá-lo para ele ser bom para isso e para aquilo e depois para o abate. Sim. O que deveria ser um médico da vida está sendo um médico para a morte. Sim. Mas, em contradita, existem os médicos dos seres humanos que assim não vê o seu paciente. Por que o outro assim o vê? Porque também é uma repetição de sociedade, culturalmente dizendo. É isso que nós precisamos mudar. Essa visão, mas tem que vir com sentimento. Sim. Porque quando você chega ali no hospital, por exemplo, veterinário, de repente alguém te pergunta da universidade, se o animal que está chegando aqui, ele tiver alguma dificuldade, você permite que a gente faça algo a mais para tentar reanimá-lo ou não? Eu pergunto de volta, você não faria isso para um ser humano? Por que está perguntando pelo animal? Inclusive, uma das histórias que foram relatadas no periódico, na parte dos Love Pets, né, em que pessoas comuns mandaram fotos dos seus animais e falaram da história. Muitas dessas histórias foram histórias de superação, de questão de vida ou morte desses animais. E uma das histórias, até a Sandra, né, que é trabalhadora no Forças do Amor, mandou da cachorrinha dela, que é a Encrenca, né? A Encrenca, ela foi atropelada pelo filho da Sandra. O filho da Sandra levou em um hospital veterinário em Rio Verde e eles sugeriram a eutanásia porque ela não ia aguentar a condição que ela estava, era uma condição de morte. Ele não conformou, ligou para a Sandra e a Sandra conversou com ele que se ele tivesse realmente sentindo que não era isso que era para fazer, que trazia para casa, que se fosse para ela morrer, ela ia morrer lá na casa deles. E ela foi tratando dela, ela só esperava o dia que ela fosse desencarnar e acabou que a Encrenca não quis desencarnar. Então, se tivesse provocado a eutanásia, muito provavelmente, é claro que o animal ele não tem provas para sofrer, ele não tem coisas a reparar, o espírito dele não está nessa condição, né? A condição dele é de desencarnar e reencarnar e contribuir para a gente com o nosso aprendizado de amor incondicional, que é o que a gente tem que ter entre nós todos e também com os nossos irmãos animais, principalmente, né? E aí o que acontece é que, pelo fato dessa escolha, dessa opção, ela não desencarnou. Hoje ela dá
suporte enorme emocional para a Sandra, porque a Sandra teve que superar também o desencarne do esposo e tudo, e quem teve ali nesse auxílio foi a cachorrinha. Então, veja bem o quanto a gente ainda é imaturo, porque, como você disse, aqueles que estão ali para promover de todas as formas a vida, nem sempre julgam o animal como merecedor de continuar, né? Julga como desnecessário tentar, né? Exatamente. Então, é o nosso foco de sociedade. Não existe, nesse caminho, qualquer pessoa que esteja fazendo o não uso de carne, acreditando que está melhor do que o outro. Se ela te disser isso, ela não entendeu o espiritismo. Sim. Porque não é questão de estar melhor, evolução nesse sentido moral, quando você para de comer carne. Mas o espírito, quanto mais ele vai se depurando, é claro que isso não vai pertencer. Exato. É um fato que está ainda enraizado neste tipo de momento que nós estamos vivendo, neste tipo de circunstância evolutiva. Sim. O fato é que a gente pode fazê-lo. É só uma questão de escolha. Escolha, exatamente. Nada mais do que isso. Exatamente. Porque a dor do outro tem que ser minha. Sim. E se eu pegar aqui, por que eu trouxe o evangelho, que eu estou aqui todo rabiscado? Porque se eu for ler para você aqui, da introdução até o último capítulo, eu vou pegar aqui parte exatamente de tudo que a gente precisa fazer com o próximo e comigo mesmo e com o planeta. E lembrando que a gente não inclui o animal. Sim. Por quê? Por que será, né? Porque é cultural. Exatamente. O espírita não inclui o animal no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é isso que nós estamos já vindo apresentando na Federação Espírita do Estado de Goiás, periodicamente em algumas palestras e no Evangelho do Lar, na federação. Sim. E na FEB, falando dos animais, como também nós devemos falar dos seres humanos, porque as nossas palestras não os incluem, os nossos estudos não os incluem, É verdade. nem sequer a nossa sessão mediúnica, porque às vezes você está recebendo um espírito ali que não fez mal só para o próximo humano, às vezes ele foi perverso também para os animais, para a natureza, para o planeta. Ou ele foi uma vítima, que o encarnado que está ali é que é o algoz. Ele está vindo apenas cobrar. Sim. Né? Então, é uma série de circunstâncias que a gente tem que abrir o olhar. Justamente. Eu estive, né, acompanhando, e você acompanhou o meu nascimento no Espiritismo, né? Desde o meu primeiro dia aqui no Allan Kardec, foi em junho de 2013, que eu comecei a estudar e acompanhei o estudo do ESD até o finalzinho do ESD aqui. E realmente, a gente não teve momentos desse estudo em que falava da nossa relação espiritual com os nossos irmãos animais. Em nenhum momento desse estudo. É importante você levantar isso daí, é importante também a gente levar em consideração que nós temos aqui, além da Sintonia do Bem, que é a nossa preciosidade de comunicação aqui em Jataí, né? Foi bem tratado acho que foi no último periódico mesmo, da importância de que a Sintonia do Bem está no mesmo nível da Rádio Fraternidade, da comunicação da Rádio Fraternidade. Qualidade da programação. Exatamente. E aí, dentro dessa programação de qualidade, nós temos Ouvindo a Natureza, né, que traz toda a argumentação de literatura espírita a respeito da importância de nós lidarmos na convivência com os nossos irmãos animais de forma harmônica, né, cuidadosa, respeitosa, né. Ainda realmente existe essa... Eu estava conversando no último podcast com a Sirlene, essa questão dessa superioridade, de nós acharmos que nós somos seres racionais e somos melhores do que eles. E a gente vê os nossos irmãos animais numa vivência
tão harmônica com a natureza, que é para nos ensinar, e a gente não capta esse aprendizado, né? A gente não entende. E aí somos nós que somos racionais. Exatamente. Né? E olha só para a nossa perspectiva de melhoramento do planeta, que a gente nem sequer, Fabiane, a gente observa quando vamos à feira, quantos animais estão ali para venda. Sim. Quantos você se preocupou em olhar que eles estão passando sede e tentou fazer diferente? Uhum. A gente passa com olhar cético. Sim, sim. Se fosse uma criança, eu tenho certeza que a gente ia tentar ajudar. Uhum. Mas Com pelo certeza. animal, não. Não, exatamente. E ele está ali, no mínimo, passando sede. No mínimo, exatamente. Né? Então, é isso que nós já tentamos e estamos fazendo um trabalho para os feirantes, que já que a gente não pode mudar a ideia dele de que o animal não é objeto, a gente, pelo menos, tenta conscientizá-lo de que colocar uma água ali é o básico. E alguns têm feito. Mas a sociedade não se preocupa com isso. Sim. Então, quando a gente está olhando, é coisas do cotidiano. Sim. Nós não estamos falando aqui de eu, Rosiquele. É uma coisa que está à sua frente. O que você pode fazer? Coloca um copo d'água para alguém que está passando sede, mas também o animal. Sim. Tem muitos aí passando fome e sede na rua. Exatamente. E a pandemia só fez isso se alastrar. E nós vivemos num estado e numa cidade que é como forte principal da economia do nosso estado e da nossa cidade é o agronegócio. O agronegócio que, de alguma forma, vem evoluindo para melhorar nisso, mas não é uma evolução que ainda vai provocar mudanças, e não tão cedo. Porque ainda o agronegócio tem como principal fonte de renda o sacrifício desses animais, né? Então, assim, a nossa cidade tem isso culturalmente, o nosso estado tem isso culturalmente. É algo que não é muito difícil de mudar na cabeça das pessoas, essa questão dessa economia que é gerada, né? Então, as pessoas entendem que isso é o mais importante. Né? O Estado ter uma economia baseada nisso, o Estado ganhar e lucrar com isso, isso é o mais importante. E fica para segundo plano, eu até falei com a Sirlene, esse murro em ponta de faca, que as pessoas que estão para proteger, que já entenderam, né, essa necessidade de a gente proteger, porque assim, ainda mudar essa sociedade de consumo não é algo que eu vejo perspectiva para tão breve. Mas, pelo menos, que entenda formas sustentáveis de se relacionar com o ambiente, com os animais. Né? A nossa sociedade é de um consumo exagerado, absurdo, ilimitado. E a natureza não tem recursos ilimitados para essa consumação ilimitada, né? Fabiane, para as pessoas que não sabem, eu, Rosiquele, sou formada em administração de empresas e sou pós-graduada em agronegócio e biotecnologia. O que significa dizer que eu aprovo essa ação com os animais? Com certeza não. Posso fazer diferente com eles? Em muitas circunstâncias. E nem colocá-los como objeto de venda, de comércio. Eu posso fazer isso. Isso é uma questão de olhar para a natureza que é inesgotável no sentido de que tudo que planta dá e tudo que você planta ela dá 10 vezes mais, porque uma semente produz milhares e a gente não consegue consumir aquilo, a gente tem que esparramar para a sociedade. Então, as plantas, o que ela produz é muito grande. E para que a gente tem que utilizar um animal? Sendo que a planta nos fornece proteína, vitamina e por aí vai. Então, o que tem sido feito, eu estou até extrapolando o tempo aqui, mas é necessário, o que tem sido feito já em termos de movimento espírita? Agora vamos voltar para nós. Sim. A Federação Espírita do Estado da Bahia foi a primeira federação no Brasil que lançou
uma cartilha, um trabalho produzido dentro da federação com cardápio unicamente vegetariano. Aham. E por que será que aconteceu logo na Bahia, a primeira federação? Será, Fabiane, que é porque lá também é que começou o espiritismo no Brasil? Né? A espiritualidade foi ali porque percebeu que é ali que o pessoal está mais engajado. Sim. Então, se lá começou as duas coisas, o espiritismo e o cardápio dentro de uma federação, com aprovação de uma federativa, é porque a coisa está no caminho certo. É importante. Aham. Então, o que nós, enquanto outras federativas do Brasil, também estamos fazendo? É colocar essa ideia dentro dos eventos espíritas. Sim. Porque se eu, ser humano, não faço esse hábito, se você coloca um evento espírita servindo unicamente alguma coisa que tenha carne, a tendência é matar mais animais. Sim. A matemática é simples. Então, quando você coloca a proposta de trazer essa alimentação, é a mesma coisa do álcool. Se nós não servimos álcool dentro do trabalho, dos eventos, lá também já está se fazendo isso na Bahia. Centros espíritas já não servem mais carne. Não, tem muitos centros espíritas ali já fazendo esse processo. É as pessoas que estão lá nos dando esse feedback. Sim. Se é possível fazer lá, é possível fazer em qualquer lugar. Agora, dentro de casa, a escolha é sua. Quantos espíritas que bebem álcool? E fazem, né, as suas atividades, sabendo que isso não é o melhor caminho. Então, é um processo que pode se começar com esses eventos. E eu digo para você, se você for num evento, vamos supor, bebemos álcool dentro de casa, temos lá. Mas você vai num evento que não serve, você não vai perceber. Porque lá está impregnado da ideia de não servir. E você chega lá, a festa está maravilhosa, o evento está te abraçando, te acolhendo. Sim. Você nem se lembrou disso. A carne é a mesma coisa, Fabiane. Quem vai para um evento, chega lá, ela conversa com as pessoas, ela se serve, ela come, ela bebe, ela nem percebeu que não tinha carne. Sim. Só que você só vai saber se participar de um. Falando aqui, como assim que você não vai perceber que não tinha carne? Eu provo isso porque tem duas espíritas dessa casa aqui comigo, que foram no evento durante um ano comigo. E elas, passado um ano, a gente pode contribuir, levar o nosso prato de casa e ajudar lá no evento? Pode. E isso já tinha passado um ano que elas estavam comendo no evento e nem se deram conta de que não tinha carne. Passado 2, 3 meses que elas estavam levando aquela contribuição que elas pediram, eu falei, o que vocês estão levando nesse período que vocês começaram? Tem carne? Ué, tem. Mas vocês não perceberam que vocês comeram um ano sem lá servir? Não tem? Não. Está vendo, Fabiane? É porque o espírita não conhece o outro lado. Sim. E como ele não conhece, ele não quer fazer esse movimento. Exatamente. E é incrível, assim, que como vocês serviram lá no Consulde, o quanto tudo que foi servido é muito saboroso. E se a gente tiver só aquele alimento, a gente realmente não sente falta de outros alimentos, né? De alimento de proteína da carne e tudo. E é interessante, assim, você falar sobre isso, é porque realmente existe uma resistência nossa de abertura para esse tipo de coisa. Se antecipadamente tivesse falado, não, é um evento que não tem carne, é um evento que não, né, lá a gente não costuma... Esvaziava o evento. Esvaziava. É igual você falando sobre a questão da bebida alcoólica. Nós fazemos o evento do... eu já extrapolei Juninão. O meu tempo, mas... nós já vamos encerrar, então, para você poder ir. Então, o Juninão é um evento que é feito sem
a utilização de álcool, porque é um evento que ele não tem como objetivo arrecadar através dos meios que mais se arrecada. Né, porque eles fazem uma divulgação, quem participa são, na sua maioria, só espíritas, uma pequena parte que são dos simpatizantes, das pessoas que acompanham os espíritas para a atividade. É uma festa super bonita, super bacana, super aconchegante, todo mundo se diverte igual, né, e não tem álcool. Né? Então, assim, uma questão... E não faz essa propaganda de não ter. Não. E porque se fizer, esvazia. Justo. E é uma questão de hábito mesmo. Se nós continuarmos mantendo esses hábitos dentro do meio espírita, porque é como você disse, nós somos espíritas, nós precisamos contribuir de alguma forma, cada um do seu jeito, cada um como pode. Mas se em casa você não consegue ainda se evoluir dessa forma... Não é evoluir, né? É escolha. Escolha, exatamente. E obrigado pela correção, porque eu sempre penso que as pessoas que fazem essas escolhas são mais evoluídas. É assim que eu penso. Não é. Graças a Deus que está aqui você para nos corrigir. Porque Chico comia carne. Pois é. E aí o que acontece? Mesmo que a gente não faça escolhas nesses momentos em casa, mas nos momentos das atividades espíritas a gente consiga fazer essas opções, né? E isso é muito importante. E você come de tudo, tudo. A mesma mesa que você imagina posta com elementos do cotidiano normal, você vai nos outros eventos e tá exatamente de tudo, só falta a carne, né? Esses itens que envolveu a crueldade humana. Sim. Então, eu só queria encerrar aqui, porque eu preciso sair um pouquinho mais cedo, até fui um pouquinho além do tempo, dizer para as pessoas que existem 2 opúsculos lançados pela Federação Espírita Brasileira, que juntamente conosco do Movimento Espírita pela Ética Animal, que é o MOVE, M-O-V-E, lançou esses 2 opúsculos, que baixa, você vai lá no site da FEB e baixa esses 2 opúsculos, opúsculo 1 e opúsculo 2, em defesa da vida animal, violência não. Sim. E lá está exatamente o que passa no programa da Sirlene e do Luiz Carlos Bandeira. Ela agora está no volume 2, ela fez todo o volume 1, falando de todas as obras espíritas do que nós acabamos de conversar aqui. Nós não estamos falando coisa que a gente inventou, não. Já está nas obras espíritas há muito tempo. Mas Kardec falava isso. O Livro dos Espíritos foi de 1857. Então, de lá para cá, o que os espíritos fizeram? Mandaram a Joana de Ângeles, Humberto de Campos e tantos outros para somar com as obras de Kardec e trazer novas informações. Sim. Porque o espiritismo é estático. Tem sempre um espírito a falar, mas está falando que tá, mas é 1857. De lá para cá, a opção de alimentação triplicou. Então, a gente não tem mais desculpa. Sim. Né? É escolha mesmo. Exatamente. E ponto. Exatamente. E existem muitas opções, como você disse mesmo. Eu acompanho vários canais que falam sobre... A gente tem pessoas na família que é intolerante a glúten, que é intolerante a lactose e tudo mais. Então, assim... E foi exatamente aí, Fabiane, que a alimentação que nós fizemos baseou neste item, que as pessoas pensam que é só carne. A que eu fiz lá com a Deigma Sirlene envolveu todo esse processo. A alimentação viva, ela é semente germinada. Então, você faz o doce e o salgado com variedades de pratos. E não entra leite nem glúten. Lá não tinha glúten. E se as pessoas pesquisarem, o glúten é um dos maiores problemas até do vegetarianismo e do veganismo. Porque ele vai para o lado do glúten. Então, ele não come a carne, mas come o glúten. A humanidade está doente por causa do glúten. Exatamente. E ela não sabe disso. Do carboidrato, e ela não sabe disso. Então, ela vai caçar ali remédios por 1001 coisas
quando muitas vezes está nesse problema. Só tirar Aquela o alimentação, além de não ter tido carne, não tinha nem leite animal e nem glúten. Justo. Então, é uma coisa para as pessoas Maravilhoso. ainda conhecer, porque também não é ideia nossa, não. Vem lá do Rio de Janeiro, da Universidade da PUC, e a outra agora eu me esqueci o nome, depois a gente coloca no chat, porque as pessoas precisam pesquisar sobre isso. E já há anos que ensina-se isso, que vai de iletrado a médicos aprender essa alimentação. Justo. Que a pessoa pode se adaptar na sua do cotidiano, trazendo essa também. Isso mesmo. Né? Então, foi o que nós servimos lá. Queijo Muito delicioso. bom. Maravilhoso, gente. Tudo muito gostoso. As pessoas, tudo mas muito queijo bom. não tem que fazer de leite animal? Quem disse? Não. Lá nós não fizemos. E é mais simples ainda. Fabiana, eu me despeço. Eu agradeço agradeço. o convite. Estou muito feliz Foi de estar aqui ótimo. com vocês. Viu? Foi muito bom. Para a gente foi uma honra. Muito, muito obrigada. E sempre que chamarem e nós pudermos, a gente estará aqui sempre. Certinho, Viu? Rose. A nossa Obrigada admiração por demais. você é muito grande, pelo seu trabalho, pelo jornal, né? Por todo esse desenvolvimento aqui também deste assunto, do Sim. atendimento fraterno, Sim. que o mundo, nós estamos precisando. Justamente. E isso entra dentro de todos os trabalhos do movimento também. Obrigada. Certinho. Eu que Obrigada a agradeço. vocês. Eu que te admiro muito. Te amo, minha amiga. Muito. Recíproco, recíproco. Obrigada, viu? Obrigada. Grande abraço. Vou sair um pouquinho mais cedo, pessoal. Certinho. Pode dar seguimento. Sim, eu vou seguir, que a gente tem um conteúdo ainda muito bom para falar a respeito. Eu gosto mais de conversar, né? Mas agora eu vou seguir explanando o que o nosso periódico trouxe a respeito do veganismo e a respeito do vegetarianismo. Então, nós temos aqui, vocês me desculpem essa tosse estranha, eu estou com um pigarro na garganta que eu estou precisando resolver. Então, olha só, nós, além, lógico, de trabalhar essa experiência que para nós é muito válida, em relação à vivência da Rose, né, toda essa entrega que ela está se dedicando, né, nessa área de nos conscientizarmos a respeito da forma como nós nos relacionamos com o mundo animal e o mundo vegetal. Nós trouxemos, então, no periódico sobre quais as dúvidas que as pessoas têm a respeito do veganismo, a respeito do vegetarianismo. Por que essa diferença, né, de um para outro, se existe uma diferença. E aí nós pesquisamos lá em um site que fala, um site chamado A Paz do Eu, fala sobre a diferença entre o veganismo e o vegetarianismo. É um site que fala das questões espirituais relacionadas e, por isso, pelo fato de ser um periódico de conteúdo espírita, eu achei que fosse o conteúdo mais interessante para tratar. E aí, a pergunta é, a prática do veganismo e do vegetarianismo pode contribuir para a melhor qualidade de vida de todos os seres do nosso planeta? E aí, lá nesse site que eu transcrevi na íntegra, no periódico, diz assim: tendo em vista a preocupação com a saúde e outras razões de cunho ético ou religioso, muitas pessoas vêm modificando seu estilo de vida e a forma de se relacionar com a comida, optando por uma dieta menos nociva ao organismo, aos outros seres e ao meio ambiente. Essas pessoas estão reduzindo ou abrindo mão do consumo de produtos de origem animal, tomando os vegetais como base da sua alimentação. São chamados de vegetarianos os adeptos deste estilo de vida. Mas o que será ser vegetariano? E o que leva uma pessoa a se tornar? O princípio básico... Só um instante, que eu acabei mudando a página de posição. Bom, o princípio básico do vegetarianismo é não comer carne animal, porém apresenta diferentes restrições alimentares. Podemos fazer uma distinção entre o vegetarianismo estrito e o vegetarianismo ovo-lacto-vegetariano. O primeiro é uma linha que exclui o consumo de ovos, leite e derivados,
enquanto o segundo inclui esses itens. Então, o ovo-lacto-vegetariano é aquele que é um vegetariano, mas que não exclui o consumo de ovos nem de leite e seus derivados. Fala-se também de lacto-vegetarianismo, que é a dieta que exclui os ovos, porém inclui o leite e seus derivados. Um outro tipo é o crudivorismo, cujos adeptos, conhecidos como crudívoros, baseiam-se sua alimentação nos vegetais e frutas crus, pois acreditam que o cozimento retira os nutrientes dos alimentos. Eles não comem grãos e cereais, porém consomem germinados ou em brotos. Um tipo de vegetarianismo que tem tornado cada vez mais popular é o veganismo. O veganismo surgiu em 1944, a partir de uma dissidência da Sociedade Vegetariana dos Estados Unidos, para fazer referência à linha mais estrita do vegetarianismo. Os veganos podem ser considerados vegetarianos estritos, que, além de excluírem o mel da sua alimentação, abstêm-se de consumir qualquer produto que promova a exploração animal. Peças do vestuário, como casacos, sapatos, bolsas de couro, roupas de lã, ou produzidas a partir da pele de animais, cosméticos e produtos de limpeza testados em animais. E eventos que envolvam a participação de animais, como circo, rodeios e touradas. As restrições no veganismo, portanto, não se limitam ao aspecto alimentar, mas estão presentes em outras áreas da vida. Alguns veganos mais estritos são adeptos ao frugivorismo. São os nomes bem difíceis. Tipo de dieta baseada praticamente em frutas, mas eles consomem vegetais, oleaginosas, castanhas em menor quantidade. Há ainda quem se intitule semi-vegetariano, isto é, pessoas que se alimentam de carnes brancas, como a Rose falou, né, na abertura da nossa fala aqui, e pesco-vegetarianos, que são pessoas que consomem peixes e frutos do mar. No entanto, as instituições vegetarianas não reconhecem essas dietas. Há razões tidas como principais para justificar a opção por uma dieta vegetariana. Uma delas é a preocupação e o respeito para com os animais, que eu acho que é o principal motivo, né? Algumas pessoas optam porque acham que isso faz bem para o seu organismo, que melhora a nossa saúde, mas para mim o que é mais legítimo nessa opção é quando nós entendemos que uma alimentação à base de carnes também nos provoca um mal muito grande, mas o sofrimento dos animais que devem ser levados em consideração nesses casos. As pessoas que defendem essa ideologia acreditam que todos os seres merecem viver e, portanto, não querem compactuar com a indústria da carne, que de alguma forma incentiva e promove a morte dos animais, como bois, vacas, porcos, frangos, galinhas, carneiros, peixes e etc. Outra razão para não consumir a carne é a prevenção ambiental, já que os vegetarianos levam em conta que a pecuária bovina é responsável por uma considerável emissão de gás carbônico e do metano por conta das seguintes atividades: muito desmatamento de florestas a fim de abrir pastagens para os rebanhos, queimadas para renovar a vegetação das pastagens e o próprio processo digestivo do gado, que libera o metano. A concentração desses gases intensifica o efeito estufa, já que eles retêm uma parcela da radiação infravermelha, o que aumenta a temperatura do planeta e dá causa ao aquecimento global. E é o que a gente está vivendo de uma forma muito na pele, né? Bom, os vegetarianos entendem que vegetais fornecem os aminoácidos essenciais, os nutrientes minerais, as vitaminas, os lipídios e as fibras que o organismo necessita. Além disso, relacionam o consumo da carne a possíveis malefícios como doenças cardíacas, hipertensão, diabetes e alguns tipos de câncer.
Algumas crenças e dogmas religiosos, tais como o jainismo e na Igreja Adventista do Sétimo Dia, exigem uma alimentação vegetariana de muitos de seus adeptos. A adoção de uma dieta vegetariana não é prejudicial ao organismo, pois estudos científicos mostram seus benefícios, mas revelam a necessidade de se consumir fontes proteicas variadas, de qualidade correta e em quantidades significativas para substituir a carne. Assim, o organismo não ficaria deficiente de nutrientes. Trata-se, portanto, de uma alimentação saudável e sustentável, na medida em que os vegetarianos se enxergam como parte integrante de um todo e que, por isso, suas ações individuais repercutem na vida do planeta. E essa informação é importante porque, como eu e a Rosa estivemos conversando, na nossa vivência cultural, a gente exclui o animal como essa parte integrante do planeta. Então, e utilizamos como objeto de consumo. Essa visão do todo, de integração, é uma visão que traz para nós o que o Espiritismo espera, né, que é o de nós nos relacionarmos com tudo que Deus fez com muito amor, com respeito, com cuidado. Eu vou encerrar, então, né, o nosso podcast de hoje, que foi muito proveitoso, que foi muito bacana receber a Rosikelly aqui. Para mim, foi de muito, muito aproveitamento. Vou encerrar com a oração de São Francisco, que, para mim, é a mais a célebre aqui do nosso podcast. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja.